Então, eu estou fazendo essa live aqui, como eu falei para vocês. E boa noite, Manuela. Obrigado. Estou fazendo essa live aqui para a gente falar um pouquinho sobre como administrar esse momento de isolamento social que, pela alteração da rotina, naturalmente altera os ânimos e altera também os comportamentos, né? E as nossas crianças, que é o foco do nosso trabalho, as nossas crianças acabam também meio que desregulando. Elas saem da rotina, aquelas que já estão na escola, deixam de ir para a escola, onde elas gastam muita energia, essa energia fica toda concentrada para ser gasta em casa. E muitas vezes o convívio que os pais trabalham, ficam um tempo fora e o tempo inteiro ali em casa acaba sobrecarregando, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ed Alves, eu sou coach, analista comportamental e tenho um trabalho voltado para poder ajudar pais, mães e profissionais nas relações com crianças na primeira infância, ali até os 6 anos de idade. E como percebi esse momento delicado, decidi ajudar a criar algumas alternativas e também compreender esse momento de forma mais clara, o porquê de algumas coisas, né? Então eu elenquei alguns temas, alguns pontos que eu vou abordar com vocês aqui nessa live, nesse bate-papo, onde a gente vai trocar algumas ideias aqui. O primeiro ponto que eu separei para poder falar com vocês é que é necessário que seja compreendido que os ânimos e a instabilidade estão em todos, inclusive nas crianças. Muitas vezes a gente, quando se desestabiliza por alguma demanda, por alguma mudança na rotina, a gente acaba, por conta das emoções, a gente acaba deixando de enxergar que as outras pessoas envolvidas também estão instáveis, também estão sofrendo variações de humor, também estão alteradas, e as crianças não são diferentes. As crianças também passam por esse processo e com elas talvez ainda seja um pouco mais complicado, porque elas não têm a clara compreensão do porquê daquelas alterações, nem do ambiente, porque elas não compreendem esse risco de vírus, esse risco de contaminação. Por mais que a gente tente passar isso de uma maneira lúdica, com a linguagem que a criança entenda, ela vai absorver a mensagem, ela pode até, dependendo da idade, implementar algumas ações recomendadas, mas a compreensão clara do que está acontecendo, as crianças de fato não têm. Então as crianças aí passam pela falta de compreensão do que está acontecendo e às vezes a falta de compreensão do que está acontecendo dentro delas. São emoções novas, são experiências novas, são situações novas para elas. E é fundamental que nós pais, nós adultos, tenhamos em mente que nós estamos ensinando as crianças a viver. E esse é um momento de aprendizado. Esse é um momento em que as crianças estão se deparando com algo novo e vão também aprender a lidar com situações que vão se assemelhar a isso no futuro. Então, resiliência é uma característica que tem que estar presente nesse momento. E o que é resiliência? Seria a capacidade de você se adaptar a um momento sem perder a sua forma original. Então, é a capacidade de você superar esse momento de estresse, de você superar esse momento de convívio intenso para poder passar por essa fase e voltar sem feridas, sem cicatrizes, né? Então, é um momento que nós precisamos utilizar para ensinar as crianças a suportarem essas adversidades que ela vai encontrar na vida, como nós estamos encontrando já depois de adultos uma situação dessa. Eu, particularmente, e acredito que a maioria de vocês, nunca viveu algo semelhante, nunca viveu algo assim, né? Isso está alterando a rotina em todo mundo, está alterando a maneira como as pessoas estão enxergando as coisas.
e criando um ambiente de instabilidade que está balançando a cabeça de muita gente, né? Essa questão de emprego, de economia envolvida junto com saúde. Alguns de nós somos responsáveis por pais, mães, estamos ali preocupados com idosos, com pessoas mais vulneráveis que fazem parte da vida, né? Dali com a gente. Então isso tudo realmente mexe. E a gente vai precisar desenvolver algumas ferramentas, a gente vai precisar tomar algumas medidas para nos ajudar a ficar centrado, para nos ajudar a nos trazer para o eixo, para que a gente possa conduzir essa situação com o máximo de tranquilidade possível. O ponto que eu queria falar com vocês também, que eu anotei aqui, é que a responsabilidade pelo controle do ambiente em casa pode ser sua, pode ser do seu companheiro, pode ser da sua companheira, se estiver assistindo esse vídeo, pode ser de qualquer adulto, menos da criança. É preciso entender que essa responsabilidade não é da criança. A criança ela vai reagir quase que instantaneamente ao que o ambiente oferece para ela. Se o ambiente está estressante, se o ambiente está nervoso, desgastante, se as pessoas estão brigando, se os conflitos estão acontecendo dentro de casa, a criança naturalmente vai também se comportar de uma maneira complicada, de uma maneira estressada, ainda mais instável, porque é isso que o ambiente está oferecendo para ela. Então, nunca atribuir a responsabilidade de controle do ambiente a uma criança de 2, 3, 1 ano, 5, 6 anos e até saindo da primeira infância, 7, 8, isso não é legal. Você, adulto, os adultos da casa, papai, vovô, vovó, titio, titia, que estejam convivendo com as crianças, é que precisam assumir o controle disso, trazer para a estabilidade de maneira integrada, porque quando um perde o prumo, quando um perde a paciência com alguma coisa, estoura, porque isso é normal, né? Existem pesquisas que apontam que essa alteração de comportamento em confinamento leva a estresse, a depressão, leva a manifestação de raiva, leva a uma série de coisas que todos nós estamos suscetíveis a passar por isso. Então, é necessário uma integração entre os adultos para que um suporte o outro. Se você é adulto sozinha, é adulta sozinha em casa, né? Essa responsabilidade, sem nenhuma carga de culpa, porque não é legal e não existe culpa nisso, porque a emoção se sente, né? Sem nenhuma carga de culpa, essa responsabilidade é sua, não é do seu filho ou de sua filha. Isso é preciso entender. E toda vez que você reagir de maneira agressiva, impaciente, você vai estar criando um ambiente propício para uma reação negativa também do seu filho ou da sua filha. Então, assumir essa responsabilidade é um papel seu e trazer outras pessoas para essa responsabilidade também é um papel seu. Aqui a gente trabalha chamando a responsabilidade para aquilo que está sob nosso controle. Não adianta a gente ficar aqui especulando porque fulano não ajuda, ou porque fulana não ajuda, ou porque ciclano não ajuda. Isso não adianta. Isso só vai fazer com que a gente sinta com que a negatividade do ambiente, aquilo que a gente não gostaria que existisse, exista porque está justificado. O importante somos nós assumirmos a responsabilidade e implementarmos aquilo que está sob nosso controle para poder fazer com que o ambiente seja mais leve e que todos da casa suportem esse momento de maneira mais tranquila, mais harmoniosa. Tá? O terceiro ponto que eu falei aqui é como fazer, que eu botei aqui, é como você fazer para integrar outros adultos que são resistentes numa proposta de ambiente mais tranquila. Então eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante e que eu prego e que eu trago
trago para as minhas clientes no atendimento presencial, e aí eu vou aproveitar também a oportunidade que eu ia falar no início, e falar, essa é a minha primeira live, eu já fiz atendimento online, mas individual, então essa é a minha primeira live, então vocês relevem qualquer coisa que não esteja saindo aí de acordo com a expectativa de vocês. Então relevem, sejam tolerantes comigo, que aos poucos eu vou melhorar e oferecer algo cada vez melhor para vocês. Então, vamos voltar, como engajar outros adultos nessa missão de comprometimento com o ambiente mais harmonioso, mais leve, nesse momento de estresse, tá? Então, eu vou fazer uma estrutura, eu vou apresentar a vocês uma estrutura de comunicação que é base de um método chamado comunicação não violenta, idealizado por Marshall Rosenberg. Ele já faleceu, mas é um cara muito legal, se vocês quiserem pesquisar, é um cara que contribuiu muito, é uma mudança de paradigmas na comunicação, mas que provoca transformações maravilhosas nos relacionamentos quando você implementa esse tipo de estrutura de pensamento na sua forma de se comunicar com as pessoas. Naturalmente, quando você já tem uma cultura estabelecida, quando você já tem uma forma de se relacionar com alguém, toda mudança provoca algo, provoca uma instabilidade, provoca às vezes até uma desconfiança da outra parte. E aí é necessário que a gente persevere, é necessário que a gente mostre verdade para outra pessoa, que a gente ofereça segurança para outra pessoa de que essa transformação de fato ocorreu em nós. Então a estrutura da comunicação baseia-se no seguinte: a primeira coisa é você assumir a responsabilidade sobre o que você está sentindo, tá? Então, se você está irritada, se você está impaciente, se você está nervosa, esse é um sentimento seu e que a responsabilidade sobre esse sentimento é sua, tá? Então essa é a primeira estrutura que você precisa se conscientizar para a gente criar essa forma de se comunicar que vai ajudar para que você integre outras pessoas que estejam resistentes nesse propósito de criar um ambiente mais harmonioso. Primeiro é o sentimento, tá? Você falar à pessoa como você se sente. O segundo ponto que ele recomendava na CNV é você expor a sua necessidade. Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida nesse momento? Então você falar e expor de maneira clara qual é a necessidade que você tem que não está sendo atendida, tá? E aí, por último, é o pedido. Esse pedido ele vem com um formato diferente do que nós estamos acostumados, da maneira como a nossa cultura traz a estrutura de comunicação. Então esse pedido ele é feito de maneira clara, objetiva e direta, sem rótulos, sem acusações, sem cobranças. Isso pode parecer estranho quando você pensa assim, alguém tão resistente, eu vou pedir e essa pessoa vai atender. Como eu falei, talvez não atenda no primeiro momento, talvez até por desconfiança, porque você não está acostumado a pedir. Muitas vezes você está acostumado a cobrar e a mandar. E aí, naturalmente, cada um vai adequar isso à sua realidade. Mas a estrutura é essa. Então, você expõe seu sentimento, assumindo a responsabilidade de que você está sentindo aquilo. Você expõe a sua necessidade. Qual é a necessidade que você tem que não está sendo atendida? E aí você faz o pedido. Então essa é uma forma de você engajar as pessoas. Você vai despertar a reciprocidade, você vai despertar a solidariedade. O ser humano, na sua natureza, ele é solidário, né? Algumas pessoas vão passar pela contaminação de um processo de relacionamento já desgastado, de um processo de relacionamento já conflituoso, onde vai haver desconfiança, mas cabe a você manter o controle. Então, por exemplo, vamos falar aqui, dar um exemplo prático sobre a casa desarrumada, como normalmente acontece.
normalmente, você é bagunceiro, você sempre faz isso para me irritar. Essas são falas muito comuns no ambiente doméstico, principalmente quando as pessoas estão ali pressionadas por esse convívio mais intenso. Então, falando de arrumação da casa, você vai chegar para o seu companheiro ou para sua companheira, se for o caso, e falar assim: olha, eu me sinto muito incomodada ou muito incomodado quando a casa está desarrumada. Eu me sinto irritada. Eu fico chateada. Então você vai falar daquilo que você sente, do efeito que causa em você. Então esse é o primeiro ponto. Você não está atribuindo a ninguém. Não é ninguém que está te deixando irritada. Não é ninguém que está te provocando. É você que está se sentindo irritada. É você que está se sentindo incomodada. Então essa ideia precisa ser internalizada. E aí não se cobrem tanto, porque isso depende de prática para você levar isso aí, tá bom? Em segundo momento da abordagem, você vai colocar a sua necessidade. Olha, eu me sinto irritada quando a casa não está arrumada. Eu preciso que a casa fique arrumada para que eu me sinta melhor. Então você está colocando a sua necessidade. Segundo momento, primeiro você falou, estou repetindo, estou sendo repetitivo para que fique claro. Primeiro você falou do seu sentimento, sem atribuir culpa e responsabilidade a ninguém. Segundo, você fala da sua necessidade, que é a sua necessidade de ter a casa arrumada. Eu estou me sentindo muito cansada. A casa, porque a casa está ficando desarrumada. E eu tenho que arrumar toda vez. Eu preciso que a casa fique arrumada. Beleza? No terceiro momento, aí você vai fazer um pedido. E esse pedido tem que ser direto. Tem que ser claro, objetivo. Ele não pode ser subjetivo. Eu preciso que você me ajude. Não. Qual é a ajuda? Se você precisa da ajuda, você precisa dizer qual é a ajuda, quando, onde, em que momento, fazendo o quê. Percebe? Porque isso vai oferecer clareza. Isso aí a neurociência explica, mas não vem ao caso, porque aqui não é trabalho acadêmico, aqui é prática, é mão na massa. Então, isso tem, aí vocês precisam confiar que isso tem um efeito diferenciado em quem recebe a informação. Então, em vez de dizer que eu gostaria que você me ajudasse, não. Eu gostaria que você me ajudasse recolhendo a roupa que fica à toa em cima da cadeira ou em cima do sofá toda vez que você vir. Eu preciso que você me ajude recolhendo os calçados e colocando na área do fundo para serem lavados e higienizados nesse momento. Eu preciso que você faça isso, aquilo, outro. Eu preciso que você me ajude lavando a louça após o almoço. Eu preciso que você me ajude tirando a mesa assim, assado. Então, essa estrutura, aqui eu dei só um exemplo de casa desarrumada, mas essa é a estrutura que você vai usar para engajar as outras pessoas no propósito de trazer um ambiente mais harmonioso. Perceba que a sua tranquilidade é fundamental para que você consiga engajar as outras pessoas, e a tranquilidade das pessoas, dos adultos, também é fundamental para que a criança reaja positivamente e tenha mais tranquilidade nesse momento de confinamento, de estresse, onde ela está com energia lá no 220. Então, tem que ter paciência. Essa também deve ser a forma de se comunicar com as crianças. Então, você vai despertar ali na criança a sensibilidade dela, porque as crianças são pura emoção, né? Nessa fase de vida, as crianças, elas agem movidas pela emoção. Então você vai tocar na sensibilidade dela te ajudar. Você vai tocar na sensibilidade dela em ela se sentir útil. Uma coisa que as pessoas
muitas vezes não percebem é que os seres humanos, nós, eu, você que está do outro lado, seu filho, sua filha, desde que nasce, está programado, nós estamos programados, o ser humano está programado para buscar autonomia. Então, toda vez que você coloca para o seu filho, para a sua filha, mesmo eles pequenininhos, uma ideia de evolução, de autonomia, de capacidade, ele vai puxar para ele vai querer. O que acontece muitas vezes é que os pais, as mães, acabam cerceando isso. Muitas vezes com a melhor das intenções, de proteger. Então, às vezes, a mamãe está limpando a casa, o papai está lavando o carro, está limpando a garagem, está recolhendo o lixo, e a criança está ali querendo ajudar. Sai daqui, sai daqui, não fica aqui não. É isso que faz. Quando não, ainda falarem que a criança não é capaz. Não, isso aqui você não sabe fazer não. Em vez de pegar e integrar a criança nas atividades da casa. Dando à criança missões, dando à criança a oportunidade de assumir responsabilidades, naturalmente, que elas sejam capazes de suportar, que elas sejam ali capazes de atender. Você não vai, por exemplo, pegar uma criança e colocar para mexer com algo que pode machucar, né? Mas, por exemplo, levar um saquinho de lixo para a porta da rua, se for num condomínio, se for em algum lugar seguro, naturalmente, o que é que tem de mais nisso? E você integrar a criança, se você fizer isso de forma leve, de forma saudável, a criança vai entrar no jogo e vai assumir a responsabilidade e vai gostar de assumir essa responsabilidade. Agora, também existe o seguinte, se a criança está ali no dia a dia, assistindo as pessoas o tempo inteiro reclamando das obrigações, das atividades domésticas, se está a mãe reclamando, se está o pai reclamando do que tem que fazer, se está a babá quando fica na casa reclamando porque tem muita coisa para fazer, naturalmente a criança ali vai absorver que aquilo é negativo, que aquilo não é algo legal. E aí quando você pedir para ela fazer alguma coisa, a criança vai dizer que não quer, vai fugir, vai se esquivar, porque ela tá sendo informada pelo contexto do ambiente que aquilo é ruim. E eu não quero algo ruim para mim. Eu não quero algo que está me sendo mostrado que vai me fazer mal. Você não quer seu filho, sua filha, por menos que tenha compreensão lógica da coisa, ela absorve a emoção das pessoas e entende que aquilo ali, as pessoas ficam chateadas, as pessoas não reagem legal, as pessoas fazem cara feia, as pessoas ficam tristes, incomodadas, com raiva, quando tem que fazer alguma atividade dentro de casa. E é ela que vai querer fazer, não vai. Então você precisa criar um ambiente favorável para poder integrar a criança nos afazeres da casa. Esse momento, para aquelas pessoas que estão ficando em casa, é uma excelente oportunidade para você inserir isso na vida da criança. Inserir essa cultura de colaboração e de solidariedade nos afazeres da casa. Isso vocês precisam ficar atentos, né? E outro ponto que eu anotei aqui. Vocês precisam tirar um tempo para promoverem uma higiene mental. Um tempinho para vocês. Para vocês fazerem o que vocês quiserem ou para vocês não fazerem nada. Isso é necessário. Não se submeta a um desgaste exagerado. Talvez algumas de vocês estejam falando para mim assim, estejam pensando, mas ele não sabe qual é a realidade que eu vivo. Mas eu estou aqui tentando projetar uma realidade difícil. A minha iniciativa de fazer essa live para dar dicas é exatamente imaginando que a realidade de algumas de vocês deve estar quase insuportável. E nesse sentido é que eu estou dando todas essas informações para que vocês compreendam o processo e que vocês possam tomar medidas que ajudem vocês a suportarem. Então essa questão de você tirar um tempo, isso é necessário. A única forma que você não vai poder fazer isso é realmente se tiver acontecendo algo
muito extraordinário. Mas até para você que é sozinha e que tem 1 e 2 filhos, isso pode ser feito. Você coloca as crianças de maneira segura no chão, brincando, interage com elas em uma atividade, engaja elas na brincadeira, e você vai ali fazer uma leitura, você vai, mesmo que seja interrompida, você vai buscar fazer algo que você gosta. Para quem divide ali essas atribuições com o pai, ou com o vovô, ou com vovó, dá para poder atribuir aqui, ó, segura aqui, que eu vou fazer uma leitura, vou deitar, vou relaxar, vou meditar, vou fazer uma higiene mental, vou fazer minha oração, vou me conectar com Deus, vou botar meu pé na água quente. É necessário que vocês façam algo que não seja obrigação, mas que lhe dê prazer. Pode ser meia horinha. Pode ser, se não der meia hora, você tenta 15 minutos. Mas tenta. Não deixa de tentar. Acredite que vai fazer um efeito negativo e que vai dar uma renovada em você. Deixa eu ver. Renato W. Brasil. Está bem difícil, minha filha está sentindo muita falta de ir para a escolinha. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Esse é um problema. Eu não sei se você já estava aqui, mas as crianças estão realmente estressadas e criar alternativas faz parte da nossa missão, né? Criar alternativas, como eu disse antes, essa responsabilidade não é da criança, é nossa, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Às vezes o vovô e a vovó não quer mais responsabilidade nenhuma, só quer brincar, normal. Aí você vai tentar engajar eles naquela estrutura que eu coloquei para vocês: sentimento, necessidade e pedido, de maneira tranquila, sem acusação, sem cobrança, sem obrigações. É pedido, e se você faz pedido, você tem que estar preparada para não ser atendida, e tem que perseverar. No segundo momento, fazer o pedido de novo, principalmente se existe uma relação conflituosa, vai ter resistência, né? Mas a briga, o conflito só agrava. Então, vamos tentar, você papai que está ouvindo, você mamãe que está ouvindo, vamos tentar evitar conflito, porque só agrava, tá? Outra coisa que eu tinha que falar para vocês: não se cobrem muito. Não se cobrem muito. Vocês precisam entenderem o seguinte: qual é a circunstância ideal que eu gostaria de atravessar esse momento? Casa toda organizada, alimento preparado, mesa feita, tudo muito lindo. Essa é a condição ideal, tá? Estabeleça uma condição aceitável. Porque se você se cobrar de manter toda a estrutura no ideal, você vai se desgastar, principalmente se você não tiver outras pessoas engajadas para poder te ajudarem nisso. Beleza? Você sozinha, se você tiver outras pessoas em casa, você sozinha, para suportar isso, vai ser barra. Então estabeleça o ideal, que é o que você vai buscar, mas estabeleça um aceitável, tá? Para você aliviar a sua mente, porque senão você vai se sobrecarregar. Vamos lá, no condomínio de uma amiga, a filha dela estava rasgando a tela de proteção da sala para sair para a rua. Criança é assim, criança não tem noção, muitas vezes, nem de perigo. Beleza? Não sei qual é a altura, não sei se era casa, se era apartamento, mas enfim, criança não tem noção. E isso precisa ser controlado, tá? Isso não pode ser admitido, isso tem que ser controlado, isso tem que ser corrigido, tá? Isso tem que ser apresentado à criança como algo que ela fez que está errado, tá? Estou adorando suas sugestões, parabéns, Márcia. Beleza. Então, não confiem que a criança tem o discernimento. É exatamente aquilo que eu falei. Criança não tem discernimento lógico. Quando eu falo isso, principalmente no ambiente da internet, que muita gente rebate, que quando eu digo assim, olha, a criança não tem
é discernimento para entender o sentido das coisas. Eu vou dar uma aula na terça-feira que fala como você criar filhos até 6 anos sem palmadas ou castigos tradicionais. Quando eu digo que a criança não entende o sentido do castigo, que a criança só vai reagir ao castigo com mudança comportamental depois que ela associa aquilo que acontece que é negativo com a ação dela. Quando eu faço isso, acontece isso, e isso não é legal para mim, então eu não vou fazer mais aquilo. Funciona basicamente como o adestrador de animal doméstico de cachorro faz. Seja puxando o estrangulador, ou dando uma borrifada de água no rosto do cachorro, na cara do cachorro, enfim, provocando alguma sensação desagradável ao cachorro. Aí o cachorro para de fazer, e aí vai e agraciando o cachorro quando o cachorro faz algo certo. Mas nós não estamos criando animais de estimação, nós estamos criando seres humanos que não precisam só alterar o comportamento. E essa é a minha crítica com relação aos castigos. E que muita gente se comunica de maneira tão às vezes, distraída, que quando ouvem sobre criação sem palmadas e castigo, elas interpretam que é sem disciplina. E não tem nada a ver. É implementar a disciplina, o respeito, os bons modos, através de outra estratégia, que é desenvolvendo na criança a responsabilidade pelas consequências das ações dela. Ela vai sofrer as consequências de uma ação errada, mas não vai sofrer entendendo que é o pai ou a mãe castigando. Ela vai sofrer entendendo que aquilo que ela está sofrendo é uma consequência de uma ação dela, porque foi oferecido a ela a opção de ter outro desenrolar da situação e ela preferiu fazer daquele jeito. E aí sim, você vai criando uma consciência de escolha e também vai se estabelecendo como autoridade. Mas isso não é tema dessa live, isso aí lá terça-feira a gente vai trabalhar bem legal, vai falar bem mais profundamente a respeito disso, tá bom? Outra coisa que eu marquei aqui para falar com vocês é que muita gente é resistente a implementar pequenas medidas por acharem que não são eficientes. Pequenas medidas somadas, elas provocam um efeito grande na vida da gente. Então, se você implementa várias medidas, se você muda a forma de se comunicar, se você muda a forma de se comportar, se você muda a forma de reagir, você vai transformar o ambiente ao seu redor. E, naturalmente, se você mudar o ambiente, você vai automaticamente mudar o comportamento do seu filho e de sua filha. Acredite que crianças, nesse período da vida, reagem quase que instantaneamente. O que não pode é você querer corrigir o comportamento da criança, que é um resultado daquilo que é oferecido para ela. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, mas a gente não oferece isso. De forma consciente ou inconsciente, é o que está sendo levado para ela. Pode ser através da televisão, pode ser o irmãozinho mais velho, pode ser o amiguinho, pode ser, seja quem for, mas está chegando a ela essas referências de ação, né? Algumas coisas que a criança faz quando tem uma experiência muito nova que não veio de ninguém. Foi algo que ela teve que improvisar para lidar com a situação nova, e cabe a você chegar lá, ensinar e tratar e mostrar para ela qual é a forma que ela tem de reagir a uma situação como aquela. Entendeu? Então, é necessário que vocês entendam que pequenas medidas trazem grandes efeitos. Isso é importante. Muita gente deixa de implementar pequenas medidas porque acham que aquela pequena medida não vai trazer um efeito bacana. Mas aquela pequena medida que muda 5% do quadro, com mais outras 5 pequenas medidas,
vão mudar 30% do quadro e 30% talvez seja tudo que você precisa corrigir. Isso é necessário você entender. E aí agora eu vou dar para vocês algumas dicas muito diretas de como vocês podem controlar o ambiente, e depois eu vou dar algumas dicas de como você aliviar as crianças, a atenção das crianças, para poder aliviar esse estresse e diminuir a pressão, para que sua casa não vire uma panela de pressão e exploda, né? Então, assim, eu escrevi aqui: estabeleça uma rotina para casa, beleza? Você é organizadora, se você não é, chama o organizador, vamos tratar aqui, vamos criar uma rotina, vamos estabelecer horários, porque às vezes as pessoas estão sem trabalhar, as pessoas não estão saindo, e aí acabam desregulando tudo. Então, para ajudar a trazer esse processo, a fazer com que o ambiente seja mais harmonioso, seja mais tranquilo, estabeleça uma rotina para casa. Horários pré-estabelecidos, horários para as refeições, horários para brincadeiras, horários para limpeza da casa, né? Não necessariamente como quartel, mas isso de uma maneira leve, tranquila. Gente, vamos fazer isso, vai ser bacana para todo mundo, vai ser mais organizado e a sensação para todo mundo vai ser legal. Mesmo aquele que resista em um primeiro momento vai acabar cedendo, e principalmente se ele for minoria dentro da casa, vai acabar cedendo e vai entrar na rotina. Eu tenho um filho de 13 anos, está super rebelde. Como eu faço? Essa abordagem para 13 anos adolescente já é uma abordagem completamente diferente para a primeira infância. Aí eu precisaria discutir outras coisas, porque com 13 anos ele já está ali querendo uma identidade própria, já antes disso até, mas está querendo se estabelecer como um indivíduo autônomo, está colocando à prova tudo, mas isso aí é outra questão. A primeira infância é o foco, mas a dica é essa: ele está colocando à prova tudo que foi ensinado para ele. E aí agora é hora de validar os ensinamentos da primeira infância e da segunda infância. Certo? Então vamos lá. Dica para controlar o ambiente: estabeleça uma rotina para as pessoas da casa. As pessoas precisam ter rotina. Então, sem uma conotação de quartel de ordem, mas ter clareza, ter organização, para que todo mundo saiba a hora de almoçar, todo mundo saiba a hora de vamos dormir, enfim. Estabelecer rotina é a primeira dica. A segunda dica: tenha foco naquilo que está sob seu controle. Não adianta você ficar imaginando o futuro, imaginando as coisas que podem acontecer com a economia, contabilizando os casos de coronavírus na sua cidade, se você já colheu todas as informações, se você já sabe como se prevenir, se você já sabe como fazer. Evita. Talvez de tempo em tempo dá uma olhada, ver como é que estão os números, ver como é que olha a notícia uma vez por dia, mas não fica naquela, porque não precisa mais. Absorve as informações que tem interesse e foca naquilo que está sob seu controle, que está ali próximo a você e que você pode fazer, que você pode controlar. Beleza? Segunda dica: tenha foco no que está sob seu controle. Terceiro, use a tecnologia a seu favor. Agora é hora de usar a tecnologia, o celular, faça videochamadas, se aproxime de quem eu costumo dizer que as redes sociais distanciam quem está próximo e aproximam quem está longe. Então agora é hora de você usar para aproximar quem está longe, quem não pode estar presencialmente. Faz uma videochamada, fala com quem te ama, fala com quem você ama, fala com pessoas que te fazem bem. Naquele momento que eu falei lá atrás, para tirar um tempo para você, chega ali, faz uma videochamada, bate um papo com uma amiga sua, ou com um amigo seu. Vai lá, usa esse tempo, e agora é hora de usar a tecnologia ao seu favor. Tá? A tecnologia também, usando ao seu favor, pode estabelecer os horários, lembretes no celular ali para organizar e usar esses lembretes. Fez o lembrete, tocou, é hora de limpar a casa. Gente, tá no horário, vamos fazer. Mesmo que não esteja com vontade, vamos fazer. E olha, não estou dizendo que isso é fácil não, viu?
Aqui eu não estou pregando facilidade, não, mas estou falando o que pode te ajudar, o que se você fizer vai te ajudar, com certeza, a controlar esse ambiente. Tá bom? A quarta coisa, estabeleça regras claras. Olha, crianças podem parecer para vocês agora, meu filho de 3 anos, 4 anos não obedece e tal. Se as regras estiverem claras, se você implementar uma cultura de regras claras, ela vai atender. E aí, vale para todo mundo. Isso aqui não é só para as crianças, é para controlar o ambiente da casa. Estabeleça regras claras. Isso vai diminuir os conflitos. Isso vai diminuir os embates. Então, se todo mundo sabe que não pode deixar roupa jogada na sala, é a regra. Fulana, vem cá. Pega sua roupa. Você deixou aqui. Você sabe a regra. Você vai recorrer a uma regra que já está estabelecida. E se você puder compor essas regras, estabelecer essas regras com as outras pessoas da casa, né? Isso torna ainda mais poderosa essa medida. Então, implementa, faz isso que você vai ver como vai mudar o sistema. Entendeu? E essa aqui é uma daquelas medidas que muita gente pensa que não faz efeito. Mas é muito poderosa. Expresse gratidão às pessoas. Expresse gratidão. Não sei qual é a sua fé. Eu agradeço a Deus. Então expresse gratidão. As pessoas se engajaram, fizeram certo. Seu filho lá, pequenininho, pegou o sapatinho dele e foi guardar. Vamos guardar no guarda-roupa? Vamos guardar, porque não pode deixar à toa e tal. Ô filho, obrigado. Vem cá, dá um abraço na mamãe. Mamãe ficou feliz com isso. Papai ficou feliz com isso. Com seu companheiro, com sua companheira, expresse sua gratidão. Você não fez lá, você não mostrou seu sentimento na estrutura que a gente falou lá atrás. Você não falou da sua necessidade, não fez o pedido. No momento que você é atendida ou atendido, chegue e expresse a sua gratidão. Muito obrigado. Poxa, eu estava precisando muito disso. Isso é mágico, porque entra na outra pessoa de maneira poderosa. Por mais que você pense que isso pode ser bobagem e tal. E outra coisa, além de entrar na outra pessoa de forma poderosa, para você também faz um bem muito grande. O exercício da gratidão é fundamental. E como o nosso foco é desenvolvimento socioemocional das crianças, eu vou dizer, se vocês que me acompanham, quem me acompanha já sabe, e quem está começando a acompanhar agora vai ouvir isso o tempo inteiro. Ensine as suas crianças a serem gratas. O que acontece muito hoje é que as crianças não têm nem gratidão pelo esforço que os pais fazem para criar e para proporcionar as coisas nas vidas delas. Aí tem um monte de gente que fala um monte de coisa na internet que fala que tem porque sempre apanhou e tem que bater. Porque está indo pelos princípios completamente errados. Porque quando a criança se integra, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então essas foram as 5 dicas para controlar o ambiente. Agora eu vou falar das dicas para aliviar o estresse das crianças que estão cheias de energia e precisam aliviar essa energia. Vocês, nós adultos, papai e mamãe, precisam oferecer alternativas para as crianças gastarem essa energia. Imagina aí que a cabeça da criança está ali aprendendo. É a fase da vida que a gente mais aprende. É a fase da vida que a gente mais cria novas sinapses, mais conexões. Então, tá tudo funcionando muito intenso. E tudo que a criança aprende, gente, para vocês entenderem, começarem a entender um pouco mais a criança, tudo que a criança aprende, ela quer botar em prática. E como ela não tem muita noção de lógica, muita noção, às vezes ela quer botar em prática no momento errado ou da forma errada. E cabe a nós ensinarmos como ela colocar aquilo em prática, aquela nova habilidade. Tem muita gente que fala assim, ó, quer ver uma coisa interessante? Quando a criança bate, criança pequenininha,
A criança, às vezes, nem tem coordenação motora. A única coisa é o braço que vai e bate na cara. Tem que ser repreendido? Tem que ser repreendido e corrigido. Mas dizer que a criança tem a percepção clara de que aquilo ali, óbvio. Se você não faz nada, ou se faz da forma errada, pode acabar estimulando a criança a agir daquela forma. A criança tomar aquilo como um aprendizado positivo. E aí é outra história. Mas também não é tema para hoje não. Vamos lá, vamos para frente. Então, as dicas para as crianças. Aproveita esse momento para se conectar com seus filhos. Tenha um momento do dia para brincar com seus filhos. Se possível, integra a família inteira. Isso é muito legal. É muito legal. A brincadeira pode ser simples. A brincadeira pode ser... Usa criatividade. Brinca de pique-esconde dentro de casa. A criança pequena, tudo é lúdico. Tudo é farra. Você se esconde atrás do sofá e faz bum. A criança cai na gargalhada. Brinca, se diverte, sorri. Torna o momento mais leve. Tira um momento do dia. Por que é necessário organizar a rotina? Exatamente para você ter o momento do dia, tirar ali 1 hora, 1h30, 2 horas, a depender de como é organizada aí a sua vida, para você se conectar com seus filhos, brincar, e você vai falar. Você, na hora de parar de brincar, você vai falar, filho, agora mamãe vai ter que parar de brincar, porque mamãe tem que fazer aquilo outro. Você quer me ajudar? Olha que legal. Vamos lá para você me ajudar, que a gente precisa fazer isso. É inserir as coisas de maneira leve, com tranquilidade. Outra coisa, eu não lembro quem foi que me falou da criança que não está indo para a escola, acho que foi Renata W. Brasil, se não me falha a memória. Então estabeleça um horário para aprendizado, para as atividades semelhantes a que ela fazia na escola, para manter a criança conectada com essa prática, com esse ambiente. Se a criança ainda é muito pequena, estabelece um horário para fazer atividades direcionadas ao desenvolvimento das crianças, né? Para que as crianças se desenvolvam. Olha, nós estamos vivendo um período de democratização da informação. Então, você pode me perguntar assim, qual atividade? Depende da fase da sua criança. Mas na internet tem um monte de informações legais. Tem vários portais, várias dicas bacanas. E aí eu vou lá no grupo de WhatsApp, quem não tá, eu vou, depois da live, eu vou botar o link na bio, que lá no grupo de WhatsApp eu vou postar alguns portais legais do YouTube, algumas páginas da internet que podem trazer dicas legais, que vocês podem utilizar para implementarem coisas novas aí com as suas crianças, tá bom? Então essa é a segunda dica, estabeleça um momento para conectar as crianças com o aprendizado. Então vai ter brincadeira e vai ter... aí. É isso que precisa a gente prestar atenção. Um bom momento para você implementar a rotina, internalizar no subconsciente da criança a rotina de estudo de uma maneira leve, saudável. Aí a criança vai crescer, vai ser estudiosa com base nessa experiência positiva que teve no início da vida. Pensa nisso. Então vamos estudar? Agora é hora da gente estudar. Vamos sentar para estudar? Eu vou sentar para estudar com você. Poxa, como é legal estudar. Olha isso aqui, olha isso. Tá? Pode ser pintando, pode ser... Mas você vai começar a internalizar na cabeça da criança que o estudo é uma coisa legal, que adquirir conhecimento é uma coisa legal. Então, essa é uma oportunidade e é importante que vocês enxerguem esse momento como um momento de oportunidade para vocês interagirem com seus filhos e implantarem coisas boas. Certo? A terceira dica... se possível, aí naturalmente se possível, dê uma volta na rua, no conjunto residencial, no condomínio, sempre estabelecendo antes as regras. Então chega pro seu filho, olha, a gente vai dar uma volta, a gente não vai poder parar na praça, a gente não vai poder parar no parque, não vai poder parar na quadra, a gente vai dar uma volta só pra gente sair um pouquinho de casa e depois a gente volta. Aí você não vai precisar ter contato com ninguém, você não vai precisar tocar em nada, você não vai ter interação nenhuma com outras pessoas, só dar um passeio para aliviar o estresse e sair daquele ambiente confinado. Isso vai fazer bem para você e para seu filho. Se você não se sentir tranquila com relação a isso,
E se você tiver carro, pega o carro, dá uma volta. Eu que moro aqui em Salvador, já recomendei. Pega, dá uma volta na orla, dá uma saída, vê o mar, dá uma volta, 15 minutos, passeando, depois volta para casa. Isso vai ajudar na higiene mental. E aí, para quem tem muito medo da contaminação, um bom remédio para o medo é o conhecimento. E aí, como eu disse, conhecimento está aí o tempo inteiro. Esse vírus, ele não contamina no ar. Você precisa estar próximo da pessoa, para a pessoa espirrar, tossir e gotículas tocarem em você, ou você tocar em alguma coisa que esteja contaminada e depois trazer para a boca, para o nariz ou para os olhos. Essas são as formas de contaminação. Tá? Existe um termo que eles usam de aerosol, que é o vírus que pega no ar. Esse vírus não pega no ar. Então, por isso que eles dizem para você manter uma distância de 1,5 metro, porque até as gotículas caem e alcançam aproximadamente 1,5 metro. Alguns ambientes podem, por causa do vento ou por causa de outras coisas, aumentar essa distância, né, de risco. Mas não é isso, não é se expor a risco que eu estou falando. Então, vai sair, vai dar uma volta no condomínio, não vai ter convívio social com ninguém, não vai para o parque, para a praça, vai dar uma voltinha na rua, se a rua for sem movimento, com segurança, obviamente. Se não for o caso, dá uma volta de carro, vai em alguns pontos bacanas da cidade, bate um papo tranquilo, dá risada, alivia a mente, depois volta para casa. Isso vai ajudar a aliviar o estresse dos pequenos e das pequenas, tá bom? E a outra dica, essa também é de suma importância, não só para o momento, mas é importante também para o desenvolvimento dos seus filhos. Não trate seu filho ou sua filha como se fossem indiferentes na rotina da casa. Atribua tarefas compatíveis à capacidade deles de forma leve, como algo bom. Isso é o que eu já falei e vou repetir. Introduza, não diminua a importância do seu filho ou de sua filha dentro da rotina da casa. Sai daqui. Não, isso aqui você não sabe fazer, não. Isso aqui não... Essas são palavras, meu Deus do céu, que eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não menospreze o indivíduo. Seu filho ou sua filha pode ser pequeno, mas é um indivíduo, tá? E é o momento de você desenvolver a empatia. Empatia num conceito amplo, que eu não vou trabalhar aqui, porque essa live já está se estendendo até demais, tá? Então é o seguinte, atribua, chame ele para ajudar, chame ela para ajudar, seu filho ou sua filha. Introduza, dê importância a ele. Faça com que ele se sinta importante. Quando ele falar com você, ouça, olhe para ele, se conecte, olhe nos olhos dele. Diga, meu filho, o que é que você quer? O que é que você está sentindo? O que foi? Fale, ouça, pare para ouvir. Além de ouvir com os ouvidos, interprete com os olhos. Perceba o que está por trás de cada comportamento. Então, atribua, dê a cada um uma missão, dê a cada um uma tarefa, que isso vai ser sadio para o desenvolvimento da criança. Tá certo? Cristina Weldes. É isso que estou fazendo, massa. Isso aí. Isso é importante, isso tem um poder que muitas vezes o grande lance da primeira infância é que muitos efeitos do que a gente faz hoje, a gente só vai perceber o grande valor na idade adulta, adolescência, na juventude, mas na maioria dos casos a gente percebe alteração comportamental quase imediata. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero que essas dicas tenham contribuído para vocês. Eu vou agradecer a presença de vocês, agradecer a receptividade de vocês nessa primeira live, nessa estreia. Tá? Vou tentar trazer mais conteúdo de valor para vocês. Vou deixar o link na bio de inscrição no WhatsApp e que pode se inscrever também na aula da terça-feira
como criar filhos obedientes sem palmadas, sem recorrer a palmadas e castigos tradicionais. Fiquem ligadinhas e ligadinhos aí que a gente vai tentar trazer algo legal para vocês, tá bom? Então, boa noite, um beijo, um abraço para todos vocês e utilizem essas medidas e depois me deem um feedback, comentem, façam comentários se foi útil e quais foram as transformações no ambiente aí, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, tchau.